Você já percebeu lágrimas brotarem sem que houvesse tristeza? Talvez durante a missa, no instante do silêncio após a consagração. Ou no momento em que se aproximou para receber a Eucaristia. Não eram lágrimas de dor, nem de alegria comum. Eram diferentes. Profundas. Quase constrangedoras. Talvez você tenha tentado contê-las. Talvez tenha pensado, o que está acontecendo comigo? Ou até sentido vergonha, com medo de que alguém percebesse. Porque ninguém nos ensinou o que fazer quando o coração fala mais alto do que a razão. Essas lágrimas não pedem licença. Elas não seguem a lógica. Elas simplesmente vêm. E o mais inquietante é isso. Você não estava pensando em nada triste. Não havia nenhuma lembrança dolorosa. Nenhuma emoção fabricada. Mesmo assim, algo dentro de você se abriu. Muitas pessoas, quando vivem essa experiência, tentam explicá-la rapidamente. Algumas dizem, sou muito sensível. Outras, foi só emoção. Outras preferem calar, com medo de parecer fracas ou estáveis. Mas, e se essas lágrimas não forem um problema a ser corrigido? E se forem um sinal? Há experiências espirituais que não passam primeiro pela mente. Elas passam pela alma. E o corpo apenas reage. Ao longo da história da Igreja, homens e mulheres profundamente equilibrados, lúcidos, inteligentes, relataram exatamente o mesmo fenômeno. Pessoas que não buscavam emoções, nem fugiam da realidade. Pelo contrário, eram profundamente enraizadas nela. Entre elas está Santa Teresa de Ávila. Teresa não era uma mulher ingênua. Não era uma sonhadora romântica. Ela mesma confessa que durante muitos anos teve medo das experiências espirituais intensas. Medo de se enganar. Medo de ser iludida. Medo de confundir Deus com imaginação. E exatamente por isso, seus ensinamentos têm tanto peso. Ela observou, primeiro em si mesma e depois em tantas outras almas, que existem lágrimas que não nascem da emoção comum. Elas não vêm do sentimento estético, nem da nostalgia, nem da música, nem do ambiente. Elas nascem quando Deus toca a alma num lugar onde as palavras não alcançam. Essas lágrimas não trazem agitação. Não deixam o coração inquieto. Não provocam vaidade espiritual. Ao contrário. Elas trazem silêncio interior. Trazem paz. Trazem um desejo novo de viver de forma mais verdadeira. Talvez você tenha saído da missa diferente, sem saber explicar porquê. Mais leve. Mais recolhido. Menos interessado em discussões vazias. Mais sensível ao sofrimento dos outros. Nada de espetacular por fora. Mas algo real por dentro. Teresa diria que, nesses momentos, a alma é tocada por uma graça que ultrapassa o entendimento. É como se Deus passasse suavemente, e deixasse um rastro. As lágrimas são apenas esse rastro visível. Elas não são o centro da experiência. Não são o objetivo. São o efeito. Um efeito de algo que aconteceu no mais íntimo do ser. Por isso, tentar analisá-las demais pode fazer perder o essencial. Teresa aconselha outra atitude, acolher em silêncio, com humildade, sem curiosidade excessiva. Porque quando Deus age assim, Ele não pede explicações. Ele pede abertura. Talvez hoje você esteja ouvindo isso e, pela primeira vez, perceba que aquelas lágrimas não eram sinal de fraqueza. Talvez fossem um idioma da alma que você ainda não conhecia. No próximo capítulo, vamos entrar mais profundamente na sabedoria de Santa Teresa de Ávila e entender por que ela insistia tanto na arte do discernimento, e como distinguir o que vem apenas da emoção humana daquilo que nasce do toque da graça. Mas, por agora, fique com esta pergunta no coração. E se Deus já tiver falado com você? No idioma que não usa palavras? Quando falamos de experiências espirituais profundas, existe sempre um risco. O risco do exagero, da ilusão, ou da confusão entre aquilo que vem de Deus e aquilo que nasce apenas da sensibilidade humana. E Santa Teresa de Ávila sabia disso melhor do que ninguém. Talvez isso surpreenda você, mas Teresa não começou sua vida espiritual confiando facilmente em experiências interiores. Muito pelo contrário. Durante anos, ela desconfiou até das suas próprias lágrimas. Ela tinha medo. Medo de se enganar. Medo de estar sendo iludida. Medo de confundir emoção com graça. Ela mesma escreve que vivia assustada ao ouvir que até o demônio poderia se transfigurar em anjo de luz. E por isso, toda experiência interior intensa a deixava inquieta. Essa atitude é fundamental para entender por que seus ensinamentos são tão sólidos.
Teresa não construiu sua espiritualidade sobre entusiasmo fácil. Ela construiu sobre discernimento paciente. Durante muito tempo, ela viveu o que chamava de uma vida morna. Cumpria suas obrigações religiosas. Rezava. Estava no convento. Mas mantinha uma distância segura de qualquer experiência que pudesse desestabilizar seu controle interior. Ela tinha medo de perder o chão. Quantas pessoas hoje fazem o mesmo? Preferem uma fé correta, organizada, previsível. Desde que não mexa demais por dentro. Teresa conhecia bem esse mecanismo. Foi só depois de muitos anos de observação, direção espiritual e sofrimento interior que ela começou a reconhecer um padrão. Ela percebeu que nem toda emoção era espiritual, mas também que nem tudo o que era profundo podia ser explicado pela psicologia. E foi aí que as lágrimas começaram a ganhar um novo significado. Ela observava que certas lágrimas vinham e iam como qualquer emoção. Mas outras deixavam algo diferente. Uma marca. Um fruto. Essas lágrimas não excitavam. Não agitavam. Não faziam a alma se sentir especial. Elas tornavam a pessoa mais simples. Mais humilde. Mais silenciosa. Mais disponível para amar. Teresa começou então a distinguir com clareza duas fontes muito diferentes. De um lado, as emoções humanas, legítimas, naturais, mas passageiras. Do outro, os toques da graça, que deixam a alma transformada, mesmo quando o sentimento já passou. E aqui está algo importante. Teresa não dizia que toda lágrima na oração vem de Deus. Isso seria superficial. Ela dizia algo muito mais exigente. Que as lágrimas só podem ser consideradas espirituais quando produzem frutos concretos na vida. Mais paciência. Mais caridade. Mais verdade. Mais desapego de si. Caso contrário, elas não passam de emoção, e Teresa não tinha medo de dizer isso. Essa lucidez é o que torna seus escritos tão atuais. Ela fala com quem chora, mas também com quem pensa. Ela ensina que Deus não precisa nos comover para agir. Mas quando Ele o faz, não é para nos entreter emocionalmente. É para nos mover por dentro. Por isso, quando Teresa via lágrimas surgirem durante a oração ou a missa, ela não perguntava primeiro: o que você sentiu? Ela perguntava: o que mudou depois? Porque a verdadeira graça não termina no momento da experiência. Ela começa ali. Talvez agora você perceba algo novo. Talvez aquelas lágrimas que surgiram em silêncio não pediam explicação imediata. Pediam tempo. E atenção aos frutos. No próximo capítulo, vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos falar das lágrimas como uma oração sem palavras, onde o Espírito Santo reza em nós quando já não sabemos o que dizer. E talvez você descubra que, em certos momentos, sua alma rezou. Antes mesmo que sua mente percebesse. Há momentos na vida espiritual em que as palavras se tornam insuficientes. Você se ajoelha. Silencia. E percebe que não sabe mais o que dizer. Não porque lhe faltem pedidos. Mas porque algo mais profundo está acontecendo. É justamente aí que muitas vezes surgem as lágrimas. Não como desabafo. Não como descarga emocional. Mas como linguagem. Santa Teresa de Ávila compreendeu isso com uma clareza impressionante. Para ela, essas lágrimas inexplicáveis eram frequentemente o sinal de que a oração havia descido a um nível mais profundo do que a mente consciente consegue alcançar. Ela dizia que há uma forma de oração que não passa pelo pensamento discursivo. Não passa por frases bem formuladas. Não passa nem mesmo por imagens. É a oração onde a alma é tocada. E apenas responde. O apóstolo Paulo descreve isso com uma precisão surpreendente quando escreve que o Espírito Santo vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos por palavras. Teresa via essa verdade se manifestar repetidamente. Ela descreve momentos em que se encontrava em oração, sem nenhuma ideia clara, sem pedidos definidos, sem pensamentos organizados. E, ainda assim, as lágrimas começavam a correr. Ela mesma não sabia explicar o porquê. E justamente por isso entendia que não era ela quem conduzia aquela oração. Era Deus. Essas lágrimas não exigiam esforço. Não vinham acompanhadas de tensão. Não eram dramáticas. Eram suaves. Silenciosas. Quase discretas. Como se a alma estivesse sendo visitada por algo maior do que ela. E simplesmente se rendesse. Teresa usa imagens muito concretas para falar disso.
Ela compara a alma a um campo seco que, de repente, começa a ser irrigado por uma água que não vem de fora, mas brota de dentro. Essa água não faz barulho. Não arrasta nada. Ela apenas penetra. E as lágrimas são o único sinal visível desse movimento interior. Por isso, Teresa insiste: tentar controlar esse tipo de oração é um erro. Analisá-la demais pode interromper o que Deus está fazendo. Quando a alma entra nesse estado, o mais sábio é permanecer, com simplicidade. Não tentar produzir mais lágrimas. Não tentar repeti-las depois. Não se apegar à experiência. Apenas deixar que Deus trabalhe. Porque, nesses momentos, algo muito real acontece. Mesmo que a pessoa não consiga explicar. Mesmo que não saiba dizer o que foi tocado. Mesmo que não entenda nada com a cabeça. Depois, algo muda. A alma fica mais pacificada. Menos ansiosa. Menos defensiva. Mais aberta. Teresa observava isso em si mesma e nas irmãs do Carmelo. Aquelas que se entregavam a esse tipo de oração silenciosa tornavam-se mais estáveis, mais generosas, mais centradas. Não mais emotivas, mas mais inteiras. Isso é importante dizer. Essas lágrimas não fragilizam. Elas enraizam. Elas não afastam da realidade. Elas tornam a pessoa mais presente. Talvez você já tenha vivido algo assim. Talvez tenha chorado na missa sem nenhum pensamento específico. Sem nenhuma lembrança. Sem nenhuma explicação. E depois se perguntou: será que isso foi só emoção? Teresa responderia com outra pergunta: o que ficou depois? Se ficou mais paz, mais desejo de amar, mais verdade interior. Então, algo rezou em você. Mesmo quando você não sabia rezar. No próximo capítulo, vamos falar de um aspecto ainda mais delicado dessas lágrimas. Seu poder de purificação interior. Porque, segundo Teresa, Deus não toca a alma sem também limpá-la. E às vezes, a limpeza dói. Nem toda graça é confortável. E Santa Teresa de Ávila nunca escondeu isso. Ela aprendeu, com o tempo, que quando Deus toca profundamente a alma, Ele não apenas consola. Ele purifica. E é aqui que muitas pessoas se confundem. Porque essas lágrimas silenciosas, tão suaves por fora, às vezes trazem por dentro um movimento intenso. Não de agitação, mas de verdade. Teresa descreve esse processo usando imagens muito concretas. Ela fala da alma como alguém que esteve muito tempo exposta à poeira. Poeira acumulada lentamente, quase sem ser percebida. Pequenos apegos. Orgulhos discretos. Ressentimentos antigos. Medos escondidos. Preocupações excessivas com a própria imagem. Nada disso parece grave. Mas tudo isso vai obscurecendo o interior. Quando a graça entra de forma mais profunda, ela age como uma água que começa a lavar. Não com violência, mas com insistência. E é nesse momento que as lágrimas aparecem. Não como desespero, mas como resposta do coração que finalmente reconhece sua própria necessidade de Deus. Teresa explica algo muito importante. Essas lágrimas não nascem apenas do arrependimento pelos pecados. Muitas vezes, nascem do reconhecimento da bondade de Deus. Ela escreve que a dor maior não é pensar que Deus perdoa. A dor maior é perceber o quanto Ele é bom. E o quanto nós demoramos a confiar. Essa consciência toca fundo. E quando toca fundo, o corpo reage. As lágrimas, então, tornam-se um lugar onde arrependimento e gratidão se encontram. Onde a alma sofre. Mas sofre de um modo que cura. Teresa é muito clara ao dizer que essa dor não é destrutiva. Ela compara a dor de um tratamento necessário. Dói porque remove algo que estava mal colocado. Por isso, depois dessas lágrimas, a alma não fica mais pesada. Fica mais livre. Mais simples. Menos preocupada em se defender. Menos ocupada consigo mesma. Ela observou isso durante anos nas comunidades que reformou. As irmãs que passavam por esse tipo de purificação interior tornavam-se mais constantes. Mais pacientes. Mais capazes de suportar dificuldades sem perder a paz. Não porque sentissem menos, mas porque estavam mais centradas. É importante entender isso. Essas lágrimas não são o fim em si mesmas. Elas não garantem santidade. Elas não tornam ninguém melhor do que os outros. Mas elas fazem parte de um processo. Um processo em que Deus vai desalojando, pouco a pouco, tudo aquilo que impede a alma de descansar nele. Às vezes,
Esse processo vem acompanhado de uma consciência dolorosa das próprias limitações. Teresa não romantiza isso. Ela reconhece que há momentos em que a pessoa se vê pequena, frágil, incapaz. Mas ela insiste. Deus nunca purifica sem também sustentar. Ele nunca revela uma ferida sem oferecer, ao mesmo tempo, o bálsamo necessário. Por isso, quando essas lágrimas vêm de Deus, elas nunca deixam a alma em desespero. Elas deixam a alma em verdade. E a verdade, mesmo quando dói, liberta. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez, depois de chorar na oração, tenha surgido uma clareza nova sobre algo que precisava mudar. Uma atitude. Uma escolha. Um apego. Não como acusação, mas como convite. No próximo capítulo, vamos tocar num ponto essencial do ensinamento de Teresa. Como discernir. Porque nem toda lágrima purifica. E nem toda emoção vem da graça. Aprender a distinguir isso é um ato de maturidade espiritual. Santa Teresa de Ávila era profundamente espiritual. Mas era também profundamente realista. Por isso, ela insistia em algo que hoje continua essencial. Nem toda lágrima é sinal de graça. Isso pode soar duro para quem vive experiências emocionais intensas na oração. Mas, para Teresa, essa clareza era um ato de cuidado, não de frieza. Ela sabia que o coração humano é complexo, capaz de amar profundamente, mas também de se enganar. Existem lágrimas que nascem da sensibilidade natural, da música, do ambiente, de lembranças pessoais, de uma necessidade inconsciente de consolo. Nada disso é pecado. Nada disso é errado. Mas não é disso que Teresa está falando quando fala de lágrimas espirituais. Por isso, ela desenvolveu critérios muito simples, e ao mesmo tempo exigentes, para discernir. Ela não perguntava quanto alguém chorou. Nem com que intensidade. Nem com que frequência. Ela perguntava apenas uma coisa. Que frutos isso produziu? Segundo Teresa, as lágrimas que vêm de Deus deixam marcas muito concretas na vida da pessoa. Elas geram mais humildade, não menos. Mais paciência, não impaciência. Mais desejo de servir, não de ser visto. Mais paz interior, não agitação. Se depois das lágrimas a pessoa se torna mais centrada em si mesma, mais preocupada em repetir a experiência, mais inquieta quando não a sente de novo, Teresa alerta: é preciso cuidado. A graça verdadeira nunca aprisiona. Ela liberta. Outro ponto fundamental do discernimento teresiano é este. As lágrimas autênticas não produzem superioridade espiritual. Elas não fazem a pessoa se sentir especial. Pelo contrário, fazem-na perceber o quanto depende de Deus. Teresa dizia que quando uma experiência vem de Deus, a alma sai menor aos próprios olhos e maior no amor. Ela também observa que as lágrimas espirituais costumam vir acompanhadas de luz interior. Não grandes revelações, mas pequenas verdades claras. Uma decisão concreta. Uma mudança simples. Uma correção silenciosa. Se a pessoa chora muito, mas continua vivendo exatamente do mesmo modo. Sem esforço de conversão. Sem obras. Teresa é direta, algo ali não está completo. Ela mesma confessa com grande honestidade que, em certos períodos, passava longos momentos recolhida na oração, fazendo promessas e propósitos. Mas, ao sair, vivia ao contrário. E reconhece que isso não vinha de Deus. Essa humildade torna seus ensinamentos profundamente confiáveis. Ela não idealiza a experiência espiritual. Ela a submete à vida. Porque, para Teresa, a verdadeira prova da oração não acontece no silêncio da capela. Acontece no cotidiano. Na forma como tratamos os outros. Na maneira como lidamos com contrariedades. Na paciência com nossas próprias limitações. As lágrimas que vêm de Deus ajudam nisso. As que vêm apenas da emoção, passam. Talvez agora você perceba algo importante. Talvez algumas lágrimas que você viveu foram apenas humanas. E tudo bem. Mas talvez outras deixaram algo diferente. Um rastro. Uma mudança discreta. Essas são as que Teresa nos convida a acolher com gratidão. Não para nos apegarmos a elas, mas para responder ao que elas pedem. Porque, no fundo, essas lágrimas nunca são o ponto final. Elas são o chamado. E é justamente sobre esse chamado que vamos falar no último capítulo. Um convite que exige coragem, mas que leva a uma vida muito mais profunda do que imaginamos.
Chegamos agora ao ponto mais delicado de todo esse caminho. Porque, para Santa Teresa de Ávila, as lágrimas nunca eram o fim de nada. Elas eram sempre o começo. Um começo silencioso, quase imperceptível, mas decisivo. Teresa aprendeu, ao longo da vida, que Deus nunca concede essas graças profundas por acaso. Ele não toca a alma apenas para consolar. Ele toca para convidar. Convidar a ir mais fundo. A confiar mais. A entregar áreas da vida que ainda permanecem sob controle próprio. Por isso, essas lágrimas carregam um chamado escondido. Elas perguntam, sem palavras: você está disposto a ir além? Além do conforto. Além das defesas. Além de uma fé apenas correta e funcional. Teresa conheceu bem a resistência a esse convite. Durante quase 20 anos, ela viveu uma vida espiritualmente segura. Cumpria seus deveres. Rezava. Mas mantinha distância de qualquer coisa que pudesse desinstalar seu equilíbrio interior. Ela mesma reconhece isso com uma honestidade impressionante. Foi apenas quando deixou de se proteger tanto, quando parou de tentar controlar o modo como Deus agia nela, que essas lágrimas começaram a se tornar mais frequentes. E com elas, veio a transformação. Essas lágrimas não a tornaram mais frágil. Elas a tornaram mais livre. Mais disponível. Mais corajosa. Mais capaz de amar de forma concreta. É por isso que Teresa insiste. A oração verdadeira sempre desemboca em obras. Não em grandes gestos heróicos, necessariamente. Mas em fidelidade. Em serviço silencioso. Em amor vivido no cotidiano. As lágrimas preparam a alma. Mas é a resposta que transforma a vida. Talvez você esteja ouvindo este texto e reconheça algo de si mesmo. Talvez já tenha vivido esses momentos de emoção inexplicável na missa. Talvez tenha sentido o coração se abrir sem saber porquê. Se isso aconteceu, Teresa diria algo muito simples a você. Não tenha medo. Não tenha medo de onde Deus pode estar querendo levá-lo. Não tenha medo de perder o controle. Não tenha medo de amar mais do que planejava. Porque, segundo ela, Deus nunca chama sem também sustentar. Responder a esse convite não significa viver em emoções constantes. Significa viver com mais verdade, mais coerência, mais profundidade e, no fim, mais paz. Teresa termina uma de suas obras com uma expressão de gratidão que nasce de quem aceitou esse chamado e descobriu algo surpreendente. Deus é infinitamente mais generoso do que qualquer coração humano consegue imaginar. Se você tem recebido o dom dessas lágrimas silenciosas, acolha-o com humildade. E pergunte-se, com calma: o que Deus espera de mim agora? Essa pergunta, vivida com sinceridade, muda tudo. Se você deseja continuar caminhando por essa espiritualidade profunda, simples e verdadeira, eu o convido a se inscrever no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, seguimos escutando essa mestra da alma que, séculos depois, ainda nos ensina a reconhecer a voz de Deus. Mesmo quando ela vem em silêncio. Que essas palavras acompanhem você. E que a graça, quando vier, encontre um coração aberto.